Olá, boa noite, meus alunos do terceiro ano A e terceiro ano B, EJA, da Escola Fagundes Varela. Vamos à nossa segunda aula de Sociologia. Na primeira aula, nós já começamos a discutir alguma coisa sobre a origem da Sociologia, né? Qual foi o contexto histórico do qual resultou ou se tornou necessário uma ciência para compreender os fenômenos que estudasse o comportamento social, não é isso? Então, vamos iniciar da seguinte forma. Vamos ver o slide seguinte. Eu vou ter que ficar interrompendo bem aqui para mudarmos de slide. Tá? Tá. A origem da sociologia. Sócio vem de sociedade, do latim. Logia vem de estudo, grego. Sociologia e filosofia passaram a ser obrigatórias em 2008, porque tanto a sociologia como a filosofia foram banidas do currículo das escolas em 1971, durante o regime militar. Essas disciplinas ou esses componentes, para o regime militar, elas não eram adequadas. Por quê? As disciplinas de sociologia e filosofia, elas têm como princípio estudar a sociedade, compreender, tendo como base a ciência, tendo como base a razão, a racionalidade. E sociologia e filosofia foram substituídas por educação moral e cívica. E essa disciplina de educação moral e cívica, o principal papel delas era fazer com que o aluno obedecesse, obedecer, simplesmente obedecer. Criticar, não. Né? É assim. Então, diferente da sociologia e filosofia, que todo, na verdade, como todo estudo é crítico. A palavra crítica, ela vem do alemão, e a palavra crítica quer dizer estudo. Então, estudar significa criticar. Esse criticar não é no senso comum. Criticar não é falar mal disso, ou de A, ou de B, ou de C. Criticar significa pensar sobre algo, né? Fazer a crítica, quer dizer, estudar. Eu estou falando pela origem da palavra, né? Ela vem do alemão. Essa palavra crítica, ela vem da literatura alemã, certo? Eu vou estar mudando para outro slide aqui, vamos ver como é que fica. Então, o contexto em que a sociologia surgiu foi esse contexto da Revolução Francesa, Revolução Industrial. Essas revoluções, elas representam um divisor de água na história. Antes da Revolução Francesa e antes da Revolução Industrial, nós temos a Idade Média, né? E aí o Iluminismo, que é um movimento intelectual, filosófico, político, que veio desde o século XVII, veio crescendo e foi, de certa forma, contagiando as pessoas do ponto de vista ideológico, onde as pessoas começaram a perceber, a olhar diferente para a sociedade, a olhar com aquilo que eu acabei de falar, uma crítica, de forma crítica para a sociedade. Então, alguns elementos foram necessários para que ocorresse a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Elas não vieram por acaso. Slide seguinte, vamos ver aqui. Esse slide aqui, vamos lá. Tá. Voltando lá. Então, a Revolução Francesa ocorreu no período de 1789 a 1799. E a partir da Revolução Francesa, muita coisa mudou na sociedade, né? Mudaram muitas coisas, as pessoas começaram a sair do campo e vir para a cidade, as pessoas começaram a olhar para o governo monárquico de uma outra forma, né? Começaram a perceber que elas tinham a liberdade, que elas eram livres, que elas não precisariam viver presas às determinações
definidas e impostas pelo clero e pela monarquia, né? Continuando. Então, o século o século XIX tem várias transformações sociais, políticas, né? Que culminaram com as revoluções industriais e francesa. Aí tem três palavrinhas aí, ó: liberté, égalité e fraternité. O que, que elas significam? Liberdade, igualdade e fraternidade. E aí essas palavras, elas foram ganhando adeptos, né? As pessoas começaram a perceber o seguinte, que elas tinham liberdade para também participar das coisas públicas, né? Porque antes do iluminismo, antes dessas palavras terem essa força ideológica no princípio, na atitude das pessoas, antes as pessoas não sentiam essa liberdade, né? De participar da coisa pública, de participar, de usufruir daquilo que qualquer cidadão pode usufruir. Por exemplo, as pessoas que fazem parte do clero e da nobreza, que estão num patamar acima dos povos franceses nesse período aí, elas tinham um padrão de vida muito diferente dos povos, né? Então aí, com essa palavra liberdade, vem exatamente, ela vem trazer o estímulo para que as pessoas não aceitem mais essa condição desfavorável na sociedade. Igualité no mesmo sentido. Olha, se todos nós somos iguais biologicamente, somos seres humanos biologicamente, por que uns têm privilégios mais, devem ter privilégios mais do que outros, né? Somos iguais, então vamos exercer essa igualdade. E essa igualdade depois futuramente ela é ela que, na verdade, esses dois termos, a liberdade e a igualdade, são eles que sustentam a ideia de democracia que nós temos hoje, né? Então, fraternidade. Por que fraternidade? Porque a sociedade precisa de uma coesão, precisa ter uma unidade, né? A sociedade precisa ter viver harmonicamente. Então, o caminho dessa harmonia seria viver em fraternidade. Além da liberdade, da igualdade, também a fraternidade, para que a sociedade pudesse ter, não ter problemas, né? Viver de forma harmoniosa. Essa era a proposta, essa era a proposta nascida do berço do iluminismo, né? Que influenciou diretamente nas revoluções francesas e Revolução Francesa e Revolução Industrial, que, como consequência, tivemos aí a origem do capitalismo, né? O capitalismo que vem substituindo o mercantilismo. Depois a gente discute melhor isso aí também. Vamos ao próximo slide. Tá. O que nós temos aqui é aquilo que eu comentei agora há pouco, as diferenças sociais que ocorreram em função das revoluções. No primeiro modelo aqui, que é o modelo no período da monarquia, o sistema econômico era o feudalismo. E o feudalismo se baseava em quê? Se baseava em quê? Os senhores feudais, eles recebiam uma grande área de terra concedida pelo rei. O rei concedia uma grande área de terra para determinados senhores feudais que tinham uma relação muito próxima ao rei. E esses senhores feudais, eles não trabalhavam a terra. Quem trabalhava na terra eram outras pessoas, né? Outras pessoas, os servos. Os servos trabalhavam nessas terras. E aí, o que os servos tinham como em troca? Daquilo que eles produziam, uma parte ficava com eles, que produziam na terra. A outra parte ia para o senhor feudal que não moveu uma palha. Tá certo? Então esse é o sistema do feudalismo, que ele perdurou por 1000 anos, feudalismo, né? Bom, e aí com as revoluções, o que vai acontecer? Os camponeses que trabalhavam nesses feudos,
aqui no feudalismo, eles tiveram que sair, porque essas terras passaram a ter donos, passaram a ser propriedade de uns, porque agora no capitalismo as pessoas que têm o capital elas podem adquirir os meios de produção, elas podem comprar propriedades, elas podem se apropriar daquilo que o dinheiro pode comprar, que o capital pode comprar, né? Então aqui, ó, os burgueses na verdade compraram as terras aqui e os camponeses que moravam aqui, que trabalhavam aqui por uma parte da produção tiveram que sair daqui e ir para a cidade. E aí surgiram então as primeiras cidades na Europa e na França, na Inglaterra, na Europa de um modo geral, né? por influência. Então começaram a acontecer um tipo de... A sociedade passou a ter uma outra organização. Aqui as pessoas viviam mais isoladas, né? Aqui no campo, né? E já aqui na cidade as pessoas estão juntas, estão aglomeradas, né? Então, este é um fenômeno que a sociologia se incumbe de estudar, essas alterações que ocorreram aqui, essas mudanças. Tá. Vamos ver então o próximo slide. Voltou não, só um pouquinho. Tá. E aí, entre essas mudanças, aconteceram também, ó, as crianças que antes trabalhavam no campo, lá ajudando seus pais, agora eles vão para a cidade, vão trabalhar com aquela perspectiva de se tornarem, de ter acesso ao capital, porque eles embarcaram na revolução, nas ideologias que levaram às revoluções, com a ideologia de que eles tinham a liberdade. Tinham liberdade e eram iguais. Então, se tinham liberdade e eram iguais, eles poderiam se tornar burgueses, da mesma forma que já existiam os burgueses. É bom lembrar que lá durante o feudalismo já existiam os burgueses. Eram pessoas eles não tinham poder de governo, eles não tinham posições favoráveis para governar, mas eles já existiam, numa posição mais favorável que os pobres, né? Que os plebeus, o povo, não vou falar os pobres não, os plebeus, as pessoas que não pertenciam a essas castas que eu estou falando. Então, aqui nós temos aqui crianças trabalhando numa fábrica e, observem bem, crianças trabalhando numa fábrica. Por quê? Porque a família toda saía para trabalhar na indústria, nos comércios, saíam para trabalhar na cidade com o intuito de o quê? De obter mais capital, porque agora é o capitalismo, o que vale é o capitalismo. Eles têm a liberdade de ter capital. E como é que eles podem ter o capital? Trabalhando. Era essa a perspectiva deles. Mas eles não... Depois a gente vai ver que isso vai dar um problema, porque quanto mais eles trabalham, mais o burguês que está empregando eles ganha muito mais. Então, ou seja, se eles estiverem trabalhando com a perspectiva de que esse trabalho vai fazer com que ele se torne uma pessoa com direitos iguais, aquela igualdade lá, com as posições vamos dizer assim, a liberdade de crescer e tudo mais, eles têm, mas ela entre aspas, porque quando é que o trabalhador vai alcançar o poder socioeconômico do seu patrão? Se cada vez que ele trabalha, ele traz mais lucro para o patrão. Vamos ver que isso aí vai dar um probleminha lá na frente, né? Então, essas crianças trabalhavam, não tinha essa questão de horas, não. As famílias trabalhavam sem respeitar o horário, sem nada. Se hoje a gente se preocupa em trabalhar no máximo 8 horas, né? No nosso vínculo de trabalho, aqui não tinha preocupação. As crianças trabalhavam 8 horas, 10 horas, 12 horas, junto com seus pais, né? Então estavam essa ideologia do capitalismo ganhou espaço aí, e ela também vai trazer problemas depois. Vamos ao próximo slide. Aqui, claro que essa revolução, a revolução industrial, ela também traz condições de trabalho laborais insalubres, porque olha aí, ó, nós temos as fábricas começaram
trabalhar com fumaça, com carbonização, com a poluição do espaço, e as leis trabalhistas não existiam ainda. Então essas pessoas eram realmente exploradas em condições desumanas e situações muito complicadas. Os trabalhadores expostos a essas condições insalubres. A Revolução Industrial trouxe isso também. Vamos então ao próximo slide. Tá. E os camponeses, o povo de um modo geral, os plebeus, não os nobres, claro, começaram a perceber que aquele discurso iluminista era falacioso, né? Olha aqui, ó, o que acontece. A liberdade. Imagina qual é a liberdade que esse cidadão, será que esse cidadão que está sustentando aqui os outros cidadãos da parte superior está tendo a mesma liberdade que esse que está aqui em cima? Então, essa liberdade é falaciosa. Esse cidadão tem algum sentimento de fraternidade com esses que estão aqui embaixo? Eu acho que não. Com esses aqui, também não. E esses que estão bem aqui são intermediários. Eles têm algum tipo de fraternidade com quem está aqui embaixo? Então, o capitalismo traz isso. Traz uma coisa que o iluminismo não disse que ia acontecer, né? Liberdade, fraternidade e... qual é outro termo? Liberdade, fraternidade e... igualdade, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. Bom, mas não se falou que o quê? Que essas pessoas iam começar a se competir individualmente umas com as outras. A liberdade de competir umas com as outras, né? Então esse cidadão está nessa situação porque ele está explorando esses outros aqui. Então essa é a falácia das ideias iluministas que vieram com o surgimento do capitalismo. Vamos ao próximo slide aqui. Tá. Bom, na verdade esse último slide apresentado anterior é o último. Aqui eu ia fazer uma reflexão com vocês, mas é justamente para dizer o seguinte, que nesse contexto do iluminismo, do capitalismo, é o contexto da ciência. A ciência surge nesse contexto aí, porque passou-se a valorizar-se mais a observação